Olá, ouvintes do Pauta Pública, eu sou Andréa Dipp, estou aqui dividindo os microfones com a Clarissa Levi. Oi, Clary, tudo bem? Oi, Dipp, oi para todo mundo que está aqui nos ouvindo. Como não podia deixar de ser, hoje o Pauta Pública vai abordar o desastre climático no estado do Rio Grande do Sul, uma calamidade de proporções inéditas. Até o momento, a estimativa é de que pelo menos 15% de toda a população do estado foi atingida de alguma forma pelas inundações geradas a partir das chuvas intensas que, desde o dia 26 de abril, atingiram a região e foram se agravando. Isso dá quase 1,5 milhão de pessoas afetadas, muitas vezes sem energia elétrica, água, comida, em 409 dos 497 municípios do estado. 160 mil pessoas estão desalojadas, 48 mil estão em abrigos. O número de mortos não para de crescer. Até a hora da gravação desse episódio foram registrados mais de 100 mortos e 131 pessoas desaparecidas. E com certeza, quando você estiver escutando esse programa, esses dados vão ter sido atualizados. Após a cheia do Rio Guaíba, parte da capital Porto Alegre também foi inundada, causando enormes problemas. 5 das 6 estações de tratamento de água da cidade estão inoperantes. Na segunda-feira, dia 6, 85% da população já estava sem água. Mais de 160 mil pessoas estão sem energia elétrica. Pelo menos 5 rodovias estão interditadas e o aeroporto Salgado Filho ficará fechado por tempo indeterminado. O cenário é devastador. Muitos dos que sobreviveram perderam tudo. Outro tanto não sabe se haverá algum lugar para voltar depois que as águas baixarem. Pois é, chega a dar um nó na garganta falar dessa realidade, desses números assustadores. Ainda mais porque, infelizmente, existe a convicção entre cientistas e ambientalistas do mundo todo de que desastres assim vão ser cada vez mais comuns. Já faz décadas que os alertas foram dados e, em sua maioria, ignorados pelas autoridades públicas e econômicas. O colapso climático exige transformações profundas na sociedade. Isso se a gente quiser não evitar, porque isso já nem é mais possível, mas pelo menos reduzir os impactos, que deixam pessoas mortas, desabrigadas e um rastro de destruição em diferentes partes do planeta. Em paralelo à nossa preocupação com o que pode vir pela frente em termos de clima, as políticas ambientais também precisam ganhar centralidade. E os governos têm o dever de criar estratégias para minimizar os danos quando esses eventos acontecem. E bom, eles vão acontecer de forma cada vez mais frequente. Mas pelo que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, essa preparação não é ainda uma realidade no Brasil. O governador Eduardo Leite, em janeiro de 2020, aprovou um novo Código Ambiental do Estado, que suprimiu ou flexibilizou quase 500 pontos da lei do Rio Grande do Sul. A justificativa? Bom, foi, abre aspas, desburocratizar o processo para quem quer empreender sem descuidar do meio ambiente. E bom, na prática a gente já sabe o que esse tipo de conversa significa. Um claro retrocesso nas políticas de proteção ambiental. Conforme apurou o UOL, a Prefeitura de Porto Alegre não investiu R$1 sequer em prevenção a enchentes no ano passado. Agora, diante da calamidade, a sensação que se tem é que não havia nenhum plano do governo estadual sobre o que fazer diante de uma situação dessas, que já havia sido alertada pelos cientistas numa espécie de tragédia anunciada. Foram informações desencontradas, pedidos de evacuação que confundiram mais do que ajudaram, falta de planejamento e estrutura. E talvez só graças a uma enorme mobilização do país através de ONGs, movimentos sociais, doações e trabalhos voluntários é que a gente não tem uma situação ainda pior. Aqui na Pública, os repórteres vêm fazendo uma série de apurações sobre o desastre no Rio Grande do Sul. E se você quiser entender melhor parte desse conjunto de falhas e decisões políticas que podem ter agravado os efeitos do que está acontecendo, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição do episódio. No último domingo, dia 5 de maio, o governador do estado disse: não é hora de procurar culpados. Porém, parece fundamental que sim, a gente se aprofunde tanto nas causas quanto nas formas possíveis de enfrentamento dessa, que acho que é a grande questão do século, as mudanças climáticas. E aí, quais são as falhas e o que a gente precisa mudar com urgência para construir uma política ambiental eficiente? Para falar com a gente sobre isso, a gente recebe aqui no Pauta a ambientalista Sueli Araújo.
Urbanista e advogada, a Sueli é coordenadora de políticas públicas no Observatório do Clima e foi presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, entre 2016 e 2018. Nós já vamos para o que interessa, mas antes, escuta esse recado vindo diretamente de Portugal. Olá, eu sou o Lucas e falo-te da redação do Fumaça, um podcast narrativo e de investigação para quem gosta de histórias aprofundadas e com nuance. Fazemos séries documentais que nos levam vários meses ou anos a dar forma. A última chama-se Desassossego. É sobre saúde e doença mental. Senti que algo dentro de mim se quebrou, se partiu. Quando eu estou nesse estado de desespero, eu sinto que não sou uma pessoa, que deixei de ser humana. Nos primeiros episódios, 5 pessoas deixam-nos entrar no seu universo, enquanto procuram fazer sentido aquilo a que chamamos o mais íntimo. Já estava num ponto em que estar aqui e não estar aqui era igual. Falam de tristeza e euforia, tratamento e cura, família, sexualidade, trauma e suicídio. E depois, mergulhamos no sistema de saúde que lhes procura dar resposta, mas ainda lhes falha. Estamos a violar todos os dias direitos humanos. Procura aí por Fumaça na tua aplicação de podcasts ou vai a fumaca.pt. Até já! E agora outros recados que nos ajudam a continuar o nosso trabalho. Curta ou siga o Pauta nos tocadores de podcast e nos ranquear com 5 estrelas na Apple e no Spotify ajuda demais nossa visibilidade. Envie comentários pra gente no Spotify e em outros tocadores assim que terminar a entrevista. Conta pra gente o que você achou desse papo. Quer que mais pessoas conheçam as conversas que a gente traz aqui? O boca a boca ou o zap zap são as formas mais eficientes. Compartilha nas suas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, indica para os amigos e colegas de trabalho que é por causa disso que o Pauta segue crescendo. Por fim, vale lembrar que esse podcast, assim como todas as reportagens da Pública, só existem graças ao apoio das pessoas que contribuem no programa de aliados da Pública. Com um apoio financeiro mensal, você ajuda a manter o nosso trabalho. Se isso faz sentido para você e se você quer conhecer mais sobre como apoiar, acesse aliados.apublica.org e lá você vai ter mais detalhes. A quem já é aliada, aliado, aliade, a gente agradece demais. Bom, gente, então bora pra pauta. Sueli, muito obrigada de falar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos começar. Em setembro do ano passado, ainda, 8 meses atrás, o Rio Grande do Sul já estava sofrendo com chuvas extremas e enchentes. Isso em mais de 70 municípios. Ainda no ano passado, ao menos 40 pessoas morreram por conta dessas chuvas. Agora, nesse ano, a tragédia ganhou uma outra proporção. E acaba parecendo que é um filme que se repete, mas talvez numa versão muito mais assustadora. Sueli, eu queria te perguntar, então, quais são os principais fatores que, na sua avaliação, mantêm esse ciclo se repetindo e se aprofundando em catástrofe? Bom, a crise climática está no coração disso tudo, né? E os cientistas já apontam para essa realidade de eventos extremos, cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes, assim, de muito tempo atrás. No processo da Rio 92, da Eco 92, esse era um dos temas, né? O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudança do clima foi fundado em 1988, onde tem os principais cientistas mundiais, inclusive alguns brasileiros, preocupados e orientando os seus esforços para a análise da crise climática. Só que a crise climática, a gente conjugava ela no futuro, agora nós estamos conjugando no presente. Essa é a grande mudança. Isso gera uma série de mudanças, alterações. Então, ao mesmo tempo em que se espera mais eventos ligados à chuva, à alta pluviosidade no sul do país e na Bacia do Prata, você tem uma previsão de redução do volume hídrico na região amazônica, e nós estamos vendo isso, uma seca assim, que tem se repetido também no Pantanal, que é a maior planície inundada do planeta. Então, assim, esses eventos, eles vão ficar cada vez mais normais, isso é um pouco assustador, mas nós temos que nos assustar também para poder agir. Se não vamos reverter tudo, porque a mudança climática é uma realidade, nós podemos minorar e nós podemos nos preparar de uma forma melhor para que os impactos desses eventos extremos não sejam sempre tragédias como a que está ocorrendo atualmente no Rio Grande do Sul, porque é muito assustador,
né? É muito triste ver, acho que não tem um brasileiro que vem das imagens não se emociona do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Mas nós temos que, em primeiro lugar, salvar aquelas pessoas, garantir segurança, garantir reconstrução, mas nos prepararmos para lidar com esse tipo de situação para que não chegue a essa tragédia toda, né? Então, elaborar planos de contingência, não me parece que realmente eles foram colocados em prática, porque já se sabia que ia chegar a chuva, né? E que seria grande. Não se sabia a dimensão total, mas sabia que vinha chuva forte. Então precisamos ter plano de contingências assim, para o curto prazo, antes do evento, né? Mas precisamos fazer a adaptação, mudança do clima, tudo precisa estar adaptado, todas as políticas públicas precisam ser moldadas para essa nova realidade climática. O Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo têm que acordar para isso, na verdade. E de que maneira a legislação ambiental tem a ver com desastres e eventos extremos como o que está devastando o Rio Grande do Sul hoje, ou como a seca que a gente viu na Amazônia? Bom, é importante as pessoas entenderem esse vínculo, porque o Congresso Nacional acho que tem dificuldade, na maioria dos parlamentares, de entender que tem relação, né? No caso brasileiro, 48% das nossas emissões são derivadas de desmatamento. E o Brasil é o 6º maior emissor de gás de efeito estufa do mundo. A gente emite bastante, né? Não somos uma China, nem os Estados Unidos, mas a gente emite bastante. E no nosso caso, assim como de outros países com florestas tropicais que desmatam muito, como Indonésia e Congo, no nosso caso, 48% das nossas emissões é derivada de desmatamento. Depois, 25% do agro, principalmente da pecuária, e tem coisas para fazer em tudo isso. E depois que entra a energia, com 18%. Na maioria dos países, o principal problema é a energia, que há muitos países que dependem de carvão, é o caso da China, da Índia, e nós não dependemos. Então, em energia, nós temos uma situação até melhor do que, principalmente na geração de energia elétrica, uma situação melhor que a maior parte dos países. Mas temos muito a fazer. Então, temos que controlar o desmatamento, temos que, no caso do agronegócio, priorizar de forma absoluta a agropecuária de baixo carbono, com plantio direto, com rotação de pastagem, com sistemas integrados de lavoura-floresta. Temos que mudar a cara, na verdade, do agro do país para uma agricultura voltada a não emitir, né? Não vamos zerar tudo, porque a pecuária é forte aqui, mas podemos minorar os efeitos da pecuária, no mínimo garantindo rotação de pastagem. Então tem uma série de ações que dá para fazer para melhorar as emissões, mas mesmo melhorando as emissões, a mudança climática já está muito caracterizada. Então nós temos que trabalhar com adaptação. E essa talvez seja a principal omissão, né? Então, para adaptar em relação à área rural no Rio Grande do Sul, o que tem que fazer? Tem que fazer muita restauração de vegetação nativa, muita. Não deixar uma mata ciliar sem estar coberta de vegetação. Porque as matas ciliares não vão impedir a enchente, mas elas, se estiverem realmente consolidadas em toda a rede dos rios, elas vão diminuir a quantidade de água que vai invadir. Pelo menos ajuda. Só que isso tem que ser feito para ontem. Nas cidades, nós temos que afastar o potencial construtivo da beira dos rios. E o Brasil está fazendo ao contrário, porque em 2021, o governo Bolsonaro foi aprovada uma lei que delegou aos municípios a fixação das faixas marginais, né, das APPs hídricas. Isso está levando à redução das faixas de proteção no lugar de aumentar, contrário do que nós deveríamos fazer, né? E como esse projeto tem vários no Congresso Nacional que atacam a questão da vegetação nativa, atacam o licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental pode ser feito num apertar de botão, já sai a licença impressa. No Rio Grande do Sul é assim, mas eles querem botar no país inteiro. O que você faz? Você gera empreendimentos em que você não vai poder cobrar, porque você nem vai ter estudo ambiental para analisar, você não vai poder cobrar que ele esteja realmente adaptado às condições ambientais e também às condições climáticas. Quando a gente fala nas discussões no Congresso sobre colocar o elemento clima na lei de licenciamento, sai todo mundo gritando como se isso fosse um absurdo. Então, assim, existe uma incompreensão ou um cinismo quase, assim, porque não é possível que não entendam que tem relação, o que está sendo votado tem relação com a questão climática. Não é possível, porque eu acredito que a população brasileira entende, então seus representantes também devem entender. A visão não pode ser tão de curto prazo que você assuma a legislação ambiental como um entrave a ser afastado, porque essa é a visão
não só no Congresso Nacional, como em várias assembleias legislativas. Não são todos os parlamentares, ainda bem, tem as boas exceções, parlamentares que lutam pela causa ambiental, mas eles são minoria. São minoria no Parlamento Nacional e são minoria nos legislativos estaduais também. Sueli, você fala sobre legislação ambiental e proteção à vegetação nativa, né? Quando a gente pensa em desmatamento e floresta nativa, a Amazônia é o que vem à cabeça, mas a gente sabe que é necessário pensar nos outros biomas também. Então, como está a proteção hoje no Brasil sobre as vegetações de outras regiões, como o Cerrado ou como os Pampas do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul flexibilizou a sua legislação ambiental bastante em 2019, numa mudança grande do Código Ambiental do Estado, já com o atual governador liderando o Estado e liderando, inclusive, essas mudanças. Houve flexibilização no licenciamento ambiental para esse tipo de licenciamento automatizado, em que sequer estudo ambiental é entregue. Fica tudo na responsabilidade do empreendedor, que tem alguém que vai assinar uma anotação de responsabilidade técnica, mas que se acontecer alguma coisa grave não vai ter condições nenhuma de pagar nada de indenização para ninguém. Então, ter responsável técnico não substitui de forma alguma uma análise estatal dos empreendimentos do ponto de vista ambiental. Então, o Rio Grande do Sul flexibilizou o licenciamento, flexibilizou proteção no entorno de áreas protegidas, facilitou mineração, são muitas as alterações. Tirou do Código Ambiental do Rio Grande do Sul o apoio do Estado a atividades que protegem, isso daí foi retirado do Código. As organizações ambientalistas do Estado têm uma lista enorme e falam que são perto de 500 alterações no Código Ambiental do Rio Grande do Sul, muita coisa. Então, isso é muito ruim. Mais recentemente, o governador sancionou uma lei que flexibiliza as APPs hídricas também para a construção de reservatórios. Estão tentando fazer a mesma coisa no Congresso Nacional, a mesma lei. Mas além da questão da flexibilização da legislação, e o correto no Rio Grande do Sul seria voltar a tornar o Código Ambiental do Estado mais rigoroso, esse seria o caminho correto, nós temos que assegurar uma mudança no padrão de uso e ocupação do território no Estado. O Rio Grande do Sul ele tem um forte na agricultura, mas é uma agricultura que se desenvolveu historicamente desmatando. Então, nós temos que, na reconstrução agora, conseguir que o modo de ocupação dessas áreas todas seja ajustado a novos padrões de relação com os recursos naturais. Isso é muito importante, isso é medida assim, necessária, né? Nós temos que cuidar da infraestrutura das cidades, mas temos também que cuidar do interior da área rural do estado. Quando você não tem vegetação nativa, a água, quando cai, ela escorre, né? Ela não tem barreiras naturais. A água que caiu agora foi numa quantidade muito acima do esperado por qualquer um, né? Mas mesmo com essa quantidade de água, se você tivesse barreiras naturais mais consolidadas, isso pelo menos amenizaria um pouco. Nesse esforço de adaptação, mudança do clima, as diferentes políticas públicas, a política agrícola, a política habitacional, a política de infraestrutura de transportes, a política de energia, tudo isso tem que ser moldado por você assumir que a realidade climática é outra. Não adianta de forma definitiva você arrumar recursos emergenciais. Eles têm que vir, têm que ajudar aquela população que está numa tragédia humana, natural, social, né? As pessoas estão perdendo tudo que tem. Então nós temos que arrumar dinheiro para essa emergência, mas nós temos que investir. Quando começar a reconstruir, nós temos que conseguir reconstruir em novos padrões. Senão tudo isso vai se repetir. Essa é a questão. Então tem que ser uma reconstrução pautada por uma visão de economia e de atividades da sociedade que enxerguem a importância da proteção ambiental, a importância das regras ambientais, porque tem um negacionismo climático embutido em muitas decisões dos governantes e dos políticos na hora de votarem as leis, que é climático, mas ele também vem acompanhado de um negacionismo da importância da política ambiental, que é eminentemente regulatória, né? Quando a gente mexe com o meio ambiente, a gente quer criar autorizações, registros, licenças e tudo isso incomoda. E tem que incomodar mesmo, porque é só obedecendo essas regras é que a gente vai conseguir melhorar um pouco essa situação. Sueli, essa situação parece envolver eventos extremos cada vez mais frequentes, né? Mas também parece difícil pautar políticas públicas fora desses momentos emergenciais.
Como é que você vê isso? Que caminhos a gente tem a mais? O governo federal está elaborando atualmente o Plano Clima Mitigação e o Plano Clima Adaptação. A coordenação é o Ministério do Meio Ambiente, mas envolve praticamente todos os ministérios. O que a gente tem que garantir é, primeiro, que ele não fique no papel. Nós já tivemos, por exemplo, um Plano Nacional de Adaptação em 2016 que ficou no papel. Eles estão escrevendo isso de forma intersetorial. Vai começar um processo de oitiva da sociedade agora e vai ter consulta realmente ampla, popular, acho que no mês de outubro. A ideia é acabar até o final do ano. Mas isso tudo tem que se transformar em realidade. Aí nós temos que pegar no plano federal e olhar todo o orçamento, na verdade, de políticas públicas em todas as áreas e ver se isso está fazendo sentido. Tem até essa proposta no Congresso atualmente, esses dias. 5% dos valores das emendas parlamentares para a questão de emergência. É ótimo se garantir, mas sabe o que isso significa em termos de dinheiro? Muito pouco. Muito pouco, na verdade, que vem esse dinheiro. Mas isso não resolve. O que resolve é, em todo o orçamento, você ter esse olhar climático, essa marcação climática, né? Porque é a nova realidade do mundo, né? Isso tem que se refletir nos governos estaduais e nos governos municipais. Então tem que ter uma pegada federativa bastante forte, uma união de esforços para que as mudanças, a partir do Plano Clima Nacional, que isso tenha sequência. Tem até estados que têm planos climáticos, mas fica no papel. Quer dizer, o planejamento nessa área ele tem que virar realidade concreta com dinheiro. Essa é a questão. Capte dinheiro no exterior, se vire, tem que ter dinheiro para isso, porque não tem solução. A outra opção, que não é solução, é você conviver com tragédias frequentes em que você tenha que reconstruir, e aí sai muito mais caro em termos de recursos públicos. Isso vale com certeza para o governo do estado do Rio Grande do Sul, mas vale para o prefeito de Porto Alegre, vale para todo o Brasil, para os 27 estados e os 5.570 municípios. A realidade mudou. A crise chegou, não é só no Brasil, né? Nós estamos com eventos extremos em vários locais do mundo e nós temos que assimilar essa realidade e lutar para viver da melhor forma possível. É um normal que não deveria ser normalizado, nós temos que estar sempre lutando para minorar os efeitos da crise climática e para garantir medidas de adaptação consistentes. E seguindo, nesse tópico sobre a morosidade do governo de colocar em prática planos de adaptação, você comentou sobre planos engavetados, ainda que já construídos. Na sua avaliação, por que planos de adaptação ainda não foram colocados em prática? Bom, a adaptação, em geral, requer recursos que não são pequenos, né? Porque não basta criar, eu vou criar um fundo X, até acho que pode criar um fundo para adaptação que seja, por exemplo, todo para doação a fundo perdido e captar no exterior para poder dar, não emprestar. Tem o Fundo Clima, que o governo federal tem há vários anos, sou até do comitê do Fundo Clima representando a sociedade civil, mas quase a totalidade dos recursos do Fundo Clima são recursos onerosos, recursos reembolsáveis. O BNDES ou suas agências emprestam. E nesse tipo de situação que a gente está vivendo, a gente tem que dar dinheiro. Então podemos até sim criar um parceiro do Fundo Clima que seja voltado mais para recursos não reembolsáveis, né? Acho que vale a pena, mas isso não vai solucionar todos os problemas. Nós temos, na verdade, que conseguir mudar essa ótica das políticas públicas para que elas insiram a adaptação, porque aí você consegue concretude. Enquanto a gente enxergar o Ministério do Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do município como um gueto lá que está preocupado com o tema, vai ficar no papel, porque eles não têm força, né? E nem recursos. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente é desse tamanho, né? Perto da esplanada aqui. E não tem recursos para passar para estados e municípios, não tem verbas para distribuir, né? Então, enquanto fica a discussão só no documento em si dos planos, mesmo que você consulte todos os ministérios ou no plano estadual as secretarias, você não consegue transformar isso em realidade. Então, o que é necessário para se tornar realidade é essa meio que revolução do olhar sobre a mudança do clima, assumir que o mundo já mudou e assumir que você, quando investe dinheiro, tem que investir olhando essa situação, essa nova situação, porque os eventos extremos vão se repetir. Agora, Sueli, para fechar, você falando que os eventos extremos vão se repetir,
A gente tem escutado ultimamente que agora não seria a hora de achar culpados, mas olhar para frente. E aí eu queria te ouvir sobre isso, porque como a gente pode ir em frente sem olhar para o que nos trouxe, para quem nos trouxe até aqui? Tem esse momento de agora que você tem que tentar ajudar e salvar aquelas pessoas e garantir que elas estejam em segurança. Isso é nessa semana, na próxima, né? Então tem um momento imediato. Mas temos sim que entender as causas. E não é para colocar a culpa em uma ou duas pessoas só, isso é um conjunto de fatores. Mas existe sim omissão governamental quando, por exemplo, flexibiliza toda a legislação ambiental do Estado. Existe omissão do governo local, ao que parece houve má manutenção lá da estrutura que contém a questão da água, especificamente no município de Porto Alegre, pelo menos o que a gente leu nos jornais, eu não conheço detalhes do sistema. Então, é uma soma. E nós temos que entender as causas, porque essas pessoas, os titulares de cargos máximos no Poder Executivo, eles estão lá com uma responsabilidade de coordenar tudo isso, né? Então, eles não vão fazer sozinhos, não é só uma pessoa, mas eles têm que coordenar da forma mais correta possível para atender, para que sua população esteja segura, esteja da melhor forma possível, mesmo nessa situação de possíveis eventos extremos recorrentes, que eu espero que demore bastante no Rio Grande do Sul, é a torcida. Mas os cientistas apontam, e de muito tempo, desde a Rio 92, que os eventos extremos iam ficar cada vez mais intensos, cada vez mais frequentes. O que aconteceu é que chegou antes do que a gente imaginava. A gente imaginava meio para o meio do século, né? E o negócio está muito forte, porque também o aumento da temperatura está exponencial. No lugar de descarbonizar, nós estamos carbonizando, né? Inclusive o Brasil tem um conflito no governo federal nesse sentido, porque a narrativa do governo Lula em termos de proteção da floresta, reconstrução da governança ambiental é excelente, desde o começo. E conseguiram avanços no controle do desmatamento da Amazônia, o tema meio ambiente está espalhado pelo governo, tudo isso é correto. Mas não dá para querer ser uma liderança ambiental e, ao mesmo tempo, subir de 9º maior produtor de petróleo do mundo para 4º em plena crise climática, como se não tivesse a ver com tudo isso que está acontecendo. Porque mesmo que o petróleo seja para exportação, ele vai queimar em algum lugar do mundo e vai contribuir para o aquecimento global. E o planeta não tem fronteiras. Então, assim, há cobranças também a serem feitas junto ao governo federal de uma maior sintonia da política energética com a proposta de um plano de transformação ecológica do país que quer assumir uma liderança mundial em termos de proteção ambiental. Se não se faz isso sendo membro do OPEP, um grande petroestado. Nós já somos, na verdade, um grande produtor de petróleo. Estamos na 9ª colocação mundial. Só que as autoridades do setor de energia estão querendo nos colocar para 4º lugar. Queremos competir com a Arábia Saudita. Está difícil, não dá para fazer as duas coisas. Porque mesmo que a renda do petróleo ela virá, de petróleo dá dinheiro, mas ela não vem, em geral, acompanhada de justiça social. Então, ela não vai ajudar a atenuar a distribuição de renda do país, porque esse é o histórico do petróleo. Ele concentra a renda, ele não distribui. E a queima, o uso desse petróleo, mesmo que exportado, vai contribuir para o aumento dos gases de efeito estufa e para a piora das condições mundiais em termos de situação climática. Então, o petróleo brasileiro vendido e queimado lá fora, ele vai contribuir para os eventos extremos que estão acontecendo, como no Rio Grande do Sul. O mundo não tem fronteiras definidas, a crise climática é unificada. Então é importante entender isso e pedir coerência do setor da área de energia, do setor de energia do governo, com o restante das colocações, como do próprio presidente Lula, da ministra Marina Silva e do próprio ministro Haddad. O Ministério da Fazenda está liderando o plano de transformação ecológica. Então, só que a área de energia bomba relógio em tudo isso e está tirando toda a coerência desse discurso. Sueli, muito obrigada pela conversa. Foi muito bom poder te ouvir. Agradeço a sua participação aqui no Pauta Pública. Eu que agradeço. Vamos torcer para as coisas melhorarem e que o pessoal do Rio Grande do Sul fique em segurança e que isso acabe logo. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. A dica de hoje é dar uma conferida no episódio mais recente do podcast Rádio Escafandro, comandado pelo Tomás Chiaverini. Nesse episódio, o programa aborda o mundo da corrida. Por que tantas pessoas cultivam agora o hábito de simplesmente sair correndo, mesmo que não estejam com pressa e nem tenham realmente onde ir? Como a experiência de correr uma maratona? Quem são os haramuris humanos capazes de correr centenas de quilômetros depois de uma noite de bebedeira? Por que pesquisas mostram que a corrida é responsável por moldar os humanos como eles são hoje? Encontre essas respostas emendando aí o Rádio Escafandro na sua escuta logo depois do Pauta. E termina aqui mais um Pauta Pública. Muito obrigada por você ter ficado com a gente em mais um programa. Sexta-feira que vem a gente está de volta com mais conversas que não podemos mais adiar. O Pauta Pública é apresentado por mim, Andréa Dipp, pela minha parceira de microfones, Clarissa Levi. A gente também cuida das entrevistas e da pauta do programa. A edição, produção e o roteiro são do Ricardo Terto e o apoio de produção é da Estela Diogo. As artes são da Tainá Gonçalves. A coordenação das redes sociais é do Ravis Preisner e os teasers são do Breno Andreatta. Essa música que você escuta de fundo e toda a identidade sonora do programa foi composta pelo Pedro Vituri. Sexta-feira que vem, bem cedo, a gente está de volta em todos os tocadores. Um abraço, ouvintes, até lá. Um abraço, gente, até!